Profissional. Otimizar as entrevistas de emprego. Em um mercado tão competitivo como o de hoje é preciso que o candidato tenha excelente magnetismo pessoal para atrair as respostas aos currículos enviados e para que apresente um desempenho impecável. Na entrevista, uma cliente desempregada há mais de um ano veio fazer sua consulta comigo após 6 meses de ausência. Temos o seguinte diálogo: está mantendo o foco positivo? Consegui durante um tempo, mas depois parei. Conheço uma pessoa muito importante e tenho uma amiga que pode fazer um contato com ele sobre o meu problema. Acontece que ele não responde ao e-mail dela. Você já sabe que se não mantiver um foco positivo não há como criar o que quer. Até a pessoa que pode te ajudar não responde. Toda oscilação anula o que o sentimento anterior criou. É que quando vejo a realidade eu perco o foco. Lágrimas correm pela face. Este é o problema. Na verdade, o sentimento de fundo que você tem é negativo. Você sente a realidade como uma coisa ruim. Lembre-se de que somos um campo eletromagnético. Tudo que enviamos volta para nós. Tudo que emanamos volta para nós. É como uma estação de rádio. Só podemos escutar a rádio que está na frequência que sintonizamos. Emanou. Carência volta carência. Pensou em dívida volta dívida. Pensou em ganhar dinheiro para pagar dívida volta dívida. Tem de se sentir empregada. Não. Basta o pensamento. Ele não cria nada. O que cria é o sentimento. Não adianta fazer 700 afirmações de prosperidade, depois passar na frente do restaurante e sentir que não tem dinheiro para comer ali. Mas eu estou fazendo isso. Eu estou bem. Está? Então vai até o espelho e dá uma olhada no seu rosto. Na minha sala tem um espelho. A cliente levanta-se e vai até o espelho. O que está vendo? Como você está? Estou bem. Olhe bem. Você está alegre? Está esfuziante de alegria? Olha nos olhos. Então a cliente ri e entende a verdade. Ela está triste sem esperança. E neste estado não há como criar o que quer, o emprego. Essa cliente é muito qualificada e conhece muitas pessoas de influência. Mesmo assim não consegue um emprego. Se um dia a pessoa está bem e no outro mal, essa mudança de humor compromete todo o seu desempenho numa entrevista de emprego. O controle da mente tem de ser total e absoluto. Nós somos co-criadores. Não é possível deixar de ser co-criador, nem por um segundo sequer. Queira ou não queira, a pessoa é um co-criador. O que ela pensa, ela cria. O que ela sente se torna realidade. Isso é inevitável, acredite ou não, entenda ou não, aceite ou não. Não importa. O universo é assim, funciona assim. Quanto antes isso for entendido, menos sofrimento a pessoa terá. Está sendo criada uma sociedade 80-20. Somente 20% das pessoas terão trabalho. Isso foi decidido em 1995, mas ninguém sabe disso, ninguém vê isso. Portanto, a competição por um emprego será algo brutal. Somente os extremamente capacitados e jovens terão uma oportunidade assim. Os demais vegetarão no gueto. Para conseguir um emprego é preciso que a pessoa esteja muito bem. O entrevistador é uma pessoa experiente em julgar pela aparência. Olho no olho. Expressão corporal. Voz. O que se fala, como se fala, quanto se fala. Nem de mais nem de menos. O inconsciente do selecionador. Sente o inconsciente do candidato e passa a mensagem imediatamente. Esse candidato não está bem. Raiva, ódio, angústia, medo, desespero, ansiedade, baixa autoconfiança, baixa autoestima, desvalia, timidez. Qualquer detalhe faz com que a oportunidade seja perdida. A ressonância harmônica pode criar todas essas qualidades se a pessoa deixar. O ego tem de ser posto sob controle. Porque é o ego que não aceita as mudanças. Toda crença limitadora é colocada na criança e gravada a ferro e fogo no inconsciente. A partir daí a pessoa simplesmente manifesta na sua vida aquelas crenças em termos de dinheiro, saúde, relacionamentos, etc. Nunca ultrapassa a fronteira da autossabotagem. Sempre que está melhorando alguma coisa acontece para estragar tudo. Então começa de novo e essa rotina dura a vida toda se não for mudada a programação das crenças. Conseguir um emprego é uma questão de capacidade técnica, atitude e magnetismo pessoal. O entrevistador avalia inconscientemente a energia do candidato e toma uma decisão com base no que sentiu, mesmo que seja inconscientemente. Por isso a energia, o magnetismo do candidato é importantíssimo. Energia é uma coisa física. É polaridade, positiva ou negativa. Sente-se isso quando se chega perto de uma pessoa ou se entra num local.
Uma loja com energia negativa não vende. Em tempo é possível trocar a energia do local também. Com a ressonância harmônica é possível polarizar, trocar, a energia do candidato e deixá-lo cada vez mais magneticamente positivo. Como se diz, o magnetismo da pessoa atrai outras pessoas. A pessoa percebe isso facilmente nos relacionamentos afetivos. Entre um candidato com magnetismo pessoal e outro sem, não há dúvida de quem será escolhido. A atitude positiva é fundamental. Isso significa ter os neurotransmissores e hormônios no ponto ótimo. Uma sensação de felicidade e poder nos inunda quando temos esse perfeito equilíbrio. Isso contagia o entrevistador e a todos com quem trabalhamos. E abre portas. Também é possível implantar essa atitude de vencedor através da ressonância harmônica. Com a tecnologia da ressonância harmônica, quem ficaria desempregado? Expandir a clientela. Isso se torna muito importante em profissões nas quais haja restrição na publicidade por questões éticas, como ocorre com os profissionais da saúde, por exemplo. Pela alteração do magnetismo do profissional e do local de trabalho, este problema fica resolvido e os clientes surgem sem parar. Aumentar a resiliência. Resiliência é a capacidade de a pessoa atuar sob pressão e mesmo assim conseguir alto nível de produtividade e realização, uma qualidade inestimável nos grandes profissionais que pode ser desenvolvida com esta ferramenta. Acrescentar ou potencializar competências. Com a ressonância harmônica é possível implementar no profissional inúmeras habilidades e conhecimentos necessários para que atinja um desenvolvimento excepcional em sua área de atuação. Qualquer carreira, qualquer profissão, qualquer conhecimento pode ser transferido para uma pessoa. Logo, não há problema sem solução na área profissional. No campo profissional valoriza-se muito a capacidade técnica, o conhecimento profundo da nossa profissão. Isso é o óbvio. Temos de conhecer o que fazemos. Esse conhecimento deve ser ampliado sem cessar através da prática e dos estudos. Podemos transferir qualquer conhecimento, qualquer informação para a mente do candidato. Desta forma, ele terá uma capacidade superior à de todos os demais. Só que neste caso, quando você recebe a informação para isso, precisa crescer. Se não quiser de verdade, então chegamos no impasse. Pois, se recebe uma informação para crescimento, como é que você quer ficar ali até a aposentadoria, sabe-se lá até quando? Quando os clientes pedem os arquétipos, devem saber que eles são de agir, de fazer. Infelizmente, existe uma hipnose coletiva de não crescimento, não evolução, não fazer, de inércia total. É preciso haver coerência com o que se pede para não haver conflito. Vejamos alguns exemplos de clientes que utilizam a ressonância para alavancarem suas carreiras. Caso 1. Alto executivo que começa a fazer o processo da ressonância harmônica com 160 funcionários em seu departamento. Um ano depois ele está com mais de 1.000 funcionários e já foi promovido 2 vezes. Neste ano ele conseguiu novos clientes para a empresa competindo com os gigantes do setor. Um desses clientes é um contrato de 150 milhões de dólares. Com isso ele chama a atenção do mercado e começam a contatá-lo para uma troca de empresa. São várias empresas interessadas no seu trabalho. Esse processo leva alguns meses, pois ele negocia de forma magistral tanto a sua saída quanto os benefícios no novo emprego. Na nova empresa, uma gigante mundial no setor, ele começa fazendo cursos nos Estados Unidos, França e Espanha. Neste meio tempo comprou um novo apartamento e etc. Caso 2, gerente de vendas de um produto altamente competitivo e lucrativo. Um ano depois da ressonância, a empresa pulou da 43ª posição no mundo para a segunda, tendo conseguindo contratos concorrendo com a empresa líder de mercado no mundo. Caso 3, vendedora que em 6 meses de empresa bate sistematicamente as metas e é a primeira em vendas na empresa. Caso 4, gerente de banco no setor imobiliário que coloca sua filial em primeiro lugar em toda a regional. Em 3 meses atinge a meta do ano. Quando é promovida são necessários 7 gerentes para substituí-la. Enquanto ela estava na regional, esta era líder seguidamente por 3 anos. Quando ela sai, a filial perde a liderança em 1 mês. Ela é a referência nacional neste conhecimento dentro do banco. Qual o denominador comum nestes casos? A ressonância harmônica. Todos alcançaram esses resultados após o início das transferências de informação. Todos têm a mesma formação acadêmica que as demais pessoas. Cursaram as mesmas escolas, o mesmo currículo.
os mesmos livros, etc. O que fez a diferença? O conhecimento que não é passado nas escolas. Normalmente já existe uma diferença entre escolas, métodos, currículo entre o que uma minoria aprende e os demais. Conhecimento é poder. O que acontecia na França no século XIX acontece até hoje. Não queriam que o povo recebesse educação por motivos óbvios. Além disto, o conhecimento que faz a diferença não está nos currículos escolares. É o que se chama de conhecimento oculto, ou, melhor, ocultado. Não há nada de misterioso nele, apenas que é omitido das massas. Enquanto isso, as pessoas têm a vã esperança de que poderão competir no mercado e conseguirem o que eles conseguem. Lê do engano. Com a ressonância harmônica é possível quebrar esse monopólio de conhecimento. Qualquer pessoa interessada pode receber todo o conhecimento que deseja. E o conhecimento que faz a diferença. Não. O conhecimento curricular. Este não faz a diferença porque todos o recebem. O conhecimento dos arquétipos, o conhecimento mental, o emocional, as experiências dos maiores expoentes naquela área específica ou qualquer área imaginável. Todo o conhecimento universal pode ser acessado e transferido. Como isso é possível é explicado pela mecânica quântica. E esse é um ocultamento muito bem sucedido. Quando se fala disto, a reação é de ceticismo e dizem, isso é mágica. Como o processo de difamação dos cientistas que divulgam a mecânica quântica foi muito bem feito. Levará um bom tempo para que as pessoas entendam que estão sendo logradas, embora usem todos os produtos feitos com a tecnologia da mecânica quântica. Os exemplos acima mostram na prática o que acontece quando se usa a ressonância harmônica e se quer realmente progredir. Quando céticos pedem provas de que ela funciona, deveriam atentar para esses e muitos outros casos. Ciência é isto quando se pode reproduzir um resultado sistematicamente. Para entender como funciona é preciso estudar. O importante é a prática do conhecimento. Agora existe um meio que permite qualquer pessoa competir com sucesso. O conhecimento que ninguém tinha acesso agora está disponível para quem sabe discernir entre ciência e magia. Novo paradigma na carreira profissional. Com a experiência vivida em mais de 20 empresas de grande porte, a maioria multinacionais com atividade nas áreas bancária, farmacêutica, de autopeças, tecnologia da informação, telecomunicações, material de construção e automobilística, conheci a fundo a dificuldade dos colaboradores em galgar novas posições, seja em que nível for. Hoje a competição tornou-se mais acirrada e é preciso aprender novas habilidades para vencer na carreira. É preciso ter um diferencial estrutural para conseguir os resultados que impulsionem a carreira além do que é considerado normal hoje em dia. Na prática, todos têm a mesma formação e esta formação está dentro do paradigma vigente. Um paradigma que limita a visão de mundo. Desta forma, temos uma hierarquia já estabelecida dentro da qual qualquer mudança significativa implica em apresentar resultados espetaculares. Isso é óbvio e muito difícil dentro do conhecimento que se obtém nas escolas, já que todos recebem o mesmo. Como se destacar dentro de estruturas hierárquicas rígidas, principalmente em função da idade e do tempo dentro da empresa. Para superar isto é preciso dar um enorme salto de compreensão da realidade, mudar totalmente de paradigma, enxergar o que ninguém mais enxerga, ver possibilidades que ninguém mais vê, descobrir novas possibilidades dentro das infinitas possibilidades da realidade, criar um novo mercado e novos produtos, adotar novas estratégias de negócios. A compreensão do novo paradigma permite entender claramente o que significa a mecânica quântica no mundo dos negócios. Qual a diferença entre as pessoas que já entenderam o significado das descobertas dos físicos e as demais pessoas que não têm sequer ideia do que está acontecendo? O que os físicos descobriram no século XX aplica-se apenas a novos equipamentos eletrônicos e nas habilidades de análise e síntese dos executivos e empresários? O que tem a ver uma coisa com a outra? Antes da Segunda Guerra Mundial, alguns físicos tentaram desesperadamente que os governos entendessem a gravidade da situação e as novas possibilidades de armamentos que o entendimento do mundo atômico permitia. Praticamente ninguém levava a sério todos os alertas dos físicos. Somente quando a guerra eclodiu e falou-se que o inimigo poderia ter uma arma do novo paradigma é que acordaram para a nova realidade. Foi preciso uma guerra mundial para que saíssem da zona de conforto. E isso só porque o inimigo poderia também desenvolver. Resultado desta história todos conhecem.
Nas outras áreas essa revolução ainda não aconteceu. Ainda vivemos como se nada tivesse sido descoberto sobre o átomo, e usando-se toda a parafernália eletrônica sem ideia do que ela significa. Apertam-se botões. O diferencial na carreira e nos negócios está na próxima revolução, a evolução da consciência. A consciência de que a consciência cria a própria realidade. Um salto de autoconsciência. Acomodar-se porque já tem um emprego é um erro enorme, que cometem muitas pessoas. Temos o dever de crescermos o máximo que pudermos em todas as áreas. Sentar na coroa de louros pode ser muito perigoso.